Olá, pessoa! Bem-vindo à Taverna de Caerbanov. Hoje aqui a gente vai puxar um assunto um tanto peculiar, mas nem tanto, de um desenho da Netflix que talvez quase ninguém que assistiu, mas que a gente gosta e a gente queria falar sobre, que é Hilda. Hilda é um desenho animado caracterizado como infantil, que é baseado num romance gráfico, num quadrinho, basicamente, de Luke Person, um britânico que escreveu isso em 2010. E tem o storyboard, a pré-animação, feita por Andreas Schuster, que é um canadense. E, querendo ou não, as assinaturas dos autores são muito bem marcados dentro, tanto do lado britânico quanto do lado canadense, tendo toda a mitologia, que é a parte que a gente vai falar hoje, bem marcada dentro do contexto britânico e europeu no geral, e toda a ambientação e a forma com que as coisas são retratadas de um jeito que parece bem canadense. Então, espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Oi. Hilda também aborda bastante a questão da mitologia escandinava em si. E é mais focada nela que vamos comentar aqui hoje. Primeiro eu quero citar alguns que a gente acaba acompanhando na série, alguns seres que acabam aparecendo na série, como a Costa Raposa, que na verdade ela é bem própria mesmo do desenho em si. Então, Coça-Raposa, Gigantes e o Pássaro Trovão são assuntos que a gente não pretende abordar diretamente aqui, porque você vai ver o decorrer da série. Então, não é assim tão necessário falar deles aqui hoje. Eles são muito próprios. Eu queria começar falando do primeiro ser que a gente encontra no desenho, que é o Nokin. Ele na série é representado como uma onda gigante, o que é bem legal, porque ele é um espírito de água. Eles são aquáticos e podem mudar de forma, e o desenho escolheu uma forma muito representativa. Eles variam muito geograficamente quando a gente fala de avistamentos, muito entre aspas, desses seres. Mas normalmente eles ficam ali por volta da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e por aí vai. Eles, por serem seres aquáticos, também são confundidos com o que a gente tem por aqui como sereias, o que é bem legal e engraçado. Só que os Noukins, eles não são permitidos em região de mar, então eles são de rios, lagos e por aí vai. E isso é bem legal. Dizem que eles conduzem os peixes às redes dos pescadores. E às vezes eles viram os barcos e afogam as pessoas na água gelada. É interessante lembrar também que, como a nossa amabilíssima coelha comentou, eles são seres metamorfos, eles mudam de forma. E isso aparece de várias formas durante o desenho. Tanto na primeira temporada, com eles virando ondas, escadas, barcos, quanto na segunda temporada, com eles chegando a virar uma bolha de ar para conseguir carregar as pessoas pelo mar. Essa versatilidade é muito bem retratada dentro do desenho, e isso é um negócio bem interessante de ser comentado. Um outro ser que a gente vê na série da Hilda em si é a Mara, a Marra. Ela, a gente encontra um representante na mitologia brasileira. Só que a gente sabe que a gente não vê isso só na mitologia brasileira. Que aqui pra gente é a pisadeira. Ela, na verdade, ela cria pesadelos e, na verdade, ela é associada à paralisia do sono. É uma forma que eles encontravam na época de explicar a paralisia do sono e o que você via ao decorrer dela. Então, a Mara, na série, Marra, ela é um fantasma que cria pesadelos e coisas do gênero. E, na real, ela é o que seria a paralisia do sono. Temos agora os Nissi. Os Nissi, na verdade, eles foram traduzidos erroneamente pra gente como os Goblins. Mas, na verdade, os Nissis, eles muitas vezes são homenzinhos pequenos, idosos, com tamanho que pode variar alguns centímetros, a metade da altura de um adulto. Costumam ter barbas cheias e vestir roupas no estilo de fazendeiro.
Eles são seres extremamente habilidosos com ilusão e muitas vezes eles podem se tornar invisíveis. E a gente vê isso na série. Eles costumam ter 4 dedos e os olhos deles brilham no escuro, de acordo com a mitologia. E eles são associados à proteção da casa e das crianças da casa, o que a gente também vê na série. E é bem legal ver que, mesmo mudando um pouquinho o ser mágico, eles ainda conseguiram trazer um pouco do que a mitologia fala pra ele. No caso, os Nisi na série são, em relação à aparência, bem diferentes dos Nisi da mitologia, sendo bem mais peludos e uma aparência bem menos humanoide. Mas eu não tenho nada para reclamar da ação, porque eu acho que eles ficaram muito, muito fofos nessa representação nova, sem contar que eles substituíram a parte de tornar os Nisi invisíveis em certos momentos com o espaço nada, que acaba ocupando uma grande parte narrativa e provavelmente tem alguma relação com outra parte da mitologia, mas que a gente não encontrou na nossa pesquisa. Eu achei essa licença que eles tomaram para modificar um pouco os Nice para encaixar melhor no mundo muito, muito bom e enriqueceu muito o universo em que Ulysse passa, fazendo com que esses personagens carismáticos apareçam de forma simplesmente mágica. Eu achei perfeito. E agora a gente vai falar um pouquinho dos elfos. Os elfos, eles na mitologia são muito bonitos. Eles são seres de luz e normalmente associados ao reino do ar e da terra, então eles são como fadas. Os elfos que na Inglaterra eram chamados de fadas ou silfos também eram considerados músicos e dedicavam-se especialmente a certas áreas de conhecimento como dança. São irresistíveis quando você ouvia um deles se apresentando. E eles eram bastante habilidosos. Eles eram adorados como divindades domésticas. No desenho, eles acabaram modificando bastante essa interpretação dos elfos, pegando mais uma versão deles como pequenas entidades e extremamente reservadas, vivendo em grandes assentamentos no meio da floresta e evitando o máximo possível o contato com humanos, sendo criaturas extremamente pequenas e altamente burocráticas. Essa tradução dos elfos eu também achei boa, tão boa quanto a da Marra, porque essas criaturinhas adaptadas para um contexto moderno, por causa de todo o aspecto histórico dos elfos como seres reservados e com um senso de superioridade no geral, na maioria das representações antigas, acaba sendo bem traduzido com essa noção de protocolos e diplomacia e várias formas de resolver a coisa com bastante papelada para até mesmo poder enxergar eles, o que é uma coisa que aparece bastante no desenho, já nos primeiros episódios. É interessante como tem essa relação de burocracia e os elfos o tempo todo, praticamente. Agora, eu gostaria de falar sobre o Lindon, que na série ele ganha uma representação feminina, o que é bem interessante. Mas vamos lá. O Dindon, ele na verdade tem uma tradução antiga que seria serpente constritora, e ele é um ser místico descrito como um ser meio serpente e meio dragão. E ele é como se fosse uma serpente marinha. Ele também é conhecido como dragão sem asa, com 2 patas e chifres. E ele costuma até mesmo ser representado com 2 braços. Ele é representado como a serpente que morde a própria cauda, fazendo referência a Jojungarth. E lembra também o Ouroboro, da mitologia grega e romana. Existem algumas lendas e crenças, entre elas a gente sabe que teve um sueco, algum tempo atrás, muito tempo atrás, que ele foi em uma cidade que disseram que existia ainda um dessa espécie e foi informado que tinham encontrado uma serpente gigante de 3 a 6 metros de comprimento, que ele tinha uma crina muito grande, que seria o chifre. E teve até mesmo 50 testemunhas. Isso foi em 1884.
E ele ofereceu uma grande recompensa por quem apresentasse um espécime vivo ou morto. Ninguém nunca apresentou um espécime e nem reivindicou a recompensa, mas dizem que esse ser continuou vivo e depois de alguns anos encontraram até mesmo um crânio que disseram ser desse animal. Só que, na verdade, a gente sabe que não era, tanto é que até mesmo foi dito de qual animal seria, que nesse exato momento eu não consigo lembrar. Mas é bem interessante a lenda e as histórias que derivam dessa lenda. Não é um ser muito conhecido na mitologia, mas quem puder depois dar uma procurada, tem muita coisa impressionante e bem interessante sobre. No desenho, a representação desse dragão, além de ser simplesmente uma figura feminina, não para por aí. Ele quebra totalmente esse parâmetro do dragão como uma figura monstruosa, violenta, gananciosa, e transforma o dragão na amiga vegana que cuida de planta. E eu achei isso tão incrível. O personagem desse dragão é simplesmente perfeito. Ele é muito carismático, muito carinhoso. E apesar de ter alguns momentos em que acaba sendo meio cabeçadora, as aparições dele no desenho são muito, muito, muito boas. Agora vamos falar um pouquinho sobre os Trolls, que são seres extremamente importantes nessa história. Os Trolls que a gente vê representados na série da Hilda, eles são, na verdade, muito parecidos com o que a gente encontra até mesmo em Tolkien. Que, se a gente for parar pra pensar, também faz jus à mitologia escandinava, no caso nórdica principalmente. Os Trolls que a gente vê representado, eles se tornam pedra durante o dia e ganham vida à noite. Os Trolls, eles são representações na série da Terra. Eles são como seres relacionados à Terra, muito perigosos, bem tensa considerando Trolls. Trolls também são, na mitologia como um todo, seres bestiais, digamos assim. Eles são bastante agressivos e eles costumam a ter a ferramenta deles como fogo. E alguns conseguem falar, porém não todos na mitologia. O que é muito interessante. Eles são seres tecnicamente humanoides. E eu acho que eu vou ficar por aqui em relação aos Trolls, porque eu quero que vocês se surpreendam um pouco com os Trolls nesse desenho. Os Trolls no desenho, eu não vou dar muito spoiler, mas os Trolls no desenho são apresentados muitas vezes em vários contextos diferentes de uma forma meio central. É como se o desenho inteiro, de alguma forma, andasse em torno do tema dos Trolls, tendo aparições recorrentes deles em vários episódios. Isso é uma coisa que faz com que a gente se sinta um pouco mais próximo deles à medida que a história passa. E é interessante. No fim das contas, no fim da segunda temporada, vocês provavelmente vão se sentir talvez muito empáticos, talvez muito putos com alguns Trolls. Mas, vamos ver, eu espero que vocês gostem. E menções honrosas aqui pro Rei Rato, que apesar da gente não ter uma representação dele numa mitologia, ele é referência a um fenômeno que acontece quando muitos ratos ou ratazanas dormem juntos, eles podem se enrolar e amarrar os rabos uns dos outros, fazendo com que eles fiquem presos uns nos outros, amarrados pelo rabo. E no desenho, o Rei Rato é uma entidade gigantesca feita por uma montanha de ratos emaranhados. Que é meio nojento, mas detalhes, detalhes. E ele é um personagem bem interessante também. Uma lembrança honrosa aqui ao Homem de Madeira. Ele é um dos personagens mais enigmáticos da série e também ele não tem carisma nenhum e ainda assim ele consegue ser bastante carismático. Ele, até onde a gente conseguiu ver, não tem um representante direto na mitologia, mas com certeza ele é um dos personagens que
Ou você vai adorar, ou você vai ficar muito puto. E ainda assim ele consegue ser um dos melhores personagens pra mim. Existem muitos seres mitológicos nessa série, nesse desenho, mas ainda assim, mesmo que se a gente fizesse um vídeo extremamente longo, falando de um por um, a gente ainda esqueceria de algum. Então, cada episódio você é apresentado a um, dois ou três seres diferentes das mais diversas mitologias, normalmente da Escandinávia, mas ainda assim, não existe palavras para descrever o que essa série faz para você conhecer tanto a mitologia própria dela quanto fazer uma renovação na mitologia que já existe. Nós temos um quadrinho brasileiro que faz isso com a mitologia brasileira, o que eu também gostaria que vocês dessem uma olhada. Eu acho que o Garo pode falar dessa série rapidinho aqui, como menção honrosa também, e o pedido para vocês apoiarem esse projeto. Ok, gente, eu tô gravando isso depois do final da gente ter gravado e o áudio cortou na hora, por isso não pegou. Então, o que a gente queria recomendar, Hash the Pumpkin é uma ilustradora brasileira de mitologia, focada em mitologia nacional. Ela tem bastante coisa interessante, eu recomendo muito dar uma olhada. E ela tem um quadrinho no Tapas chamado Sétimos Filhos. Eu recomendo muito dar uma olhada, vou deixar o link de tudo na descrição. Obrigado. Se vocês quiserem que a gente grave mais um vídeo falando sobre mais criaturas da mitologia de Hilda, tanto os que fazem parte da mitologia direta de Hilda, quanto os que são referências a outras lendas, deixa no comentário, pra gente ficar sabendo, porque senão a gente não tem como saber mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os links na descrição onde qualquer referência que a gente tenha achado, e você pode encontrar o desenho Hilda na Netflix sem muita dificuldade. Escreve com H, vou deixar o nome certinho na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar nossa coelha fazer as considerações finais, fechar o vídeo e vejo vocês depois. Então, pessoal, eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre a mitologia brasileira um dia, então, por favor, deem o feedback de vocês, coloquem aí no comentário o que vocês acham desse vídeo de Hilda, se vocês querem que a gente fale mais sobre Hilda, ou se vocês querem que a gente faça um falando sobre mitologia brasileira. A mitologia brasileira, ela é muito ampla, tem muito o que ser falado. Como eu falei, a gente tem a própria Marra sendo representada na mitologia brasileira como a pisadeira. Eu sempre vi muita gente falando sobre mitologia nórdica, que no caso aqui a gente acabou abordando bastante, afinal. Hilda é sobre mitologia e a mitologia deles é focada nisso. Mas eu gostaria muito de ver mais pessoas dando ênfase na mitologia brasileira. Temos projetos maravilhosos sobre a mitologia brasileira. E, por favor, deem uma chance. A gente tem tanta coisa boa aqui. Vocês não fazem ideia de tanta lenda que tem, tanta coisa que tá se perdendo com o tempo. E, sabe, dão tanto valor pro que vem de fora e a gente tem tanta coisa boa aqui, sabe? Pensem sobre isso. Deem o feedback aí embaixo. E a caverna de Kaer Banog vai estar aqui. Então, venham sempre, se aconcheguem com a gente. Escutem uma história, vamos conversar e se vocês olharem pra trás agora, vai ter um gato ou um coelho olhando pra vocês. E cuidado com o coelho.